pesado, né? Tipo, Sim, sim. bem pesado, né? Inclusive, a gente nem conseguiu fazer muita piada durante o episódio, que costuma... geralmente tem, mas esse não deu, não teve nem como. Fala, galera! Batatos e batatas! E hoje, especialmente, tantas batatas quanto batatos, né? Estamos em igualdade de gênero aqui pela primeira vez nesse nosso podcast. É isso mesmo, estamos de volta com o meu, o seu, o nosso podcast semanal sobre aleatoriedades e coisas da vida. O Batata Cast. É isso mesmo. Eu estou aqui com o meu grande amigo. Fala galera, tudo bem? Aqui é o Bruno. Bom, hoje nós vamos falar com essas nossas duas convidadas, né? E sem o participante, né? Pelo menos por enquanto, que é o próprio participante do Batata Cast, o Léo. Se vocês souberem do paradeiro de Leonardo Betfuer, vocês podem nos ligar, mandar um zap aí, que a gente tá procurando ele. Mas o que importa é que hoje tem episódio e nós temos duas convidadas muito legais. A primeira é a Patrícia M. Rocha, ela é psicóloga analítica. É isso mesmo, Patrícia? Isso mesmo, psicóloga analítica. E a segunda convidada que nós temos hoje é a Lívia Jorge, que ela é estudante de geografia e ela pode sim se dizer que ela é uma influencer ligada ao assunto, que afinal de contas ela tem um Instagram chamado @canalvaginal. Não é isso, Lívia? E aí, amizades, tudo bem? Isso mesmo, tenho esse canal aí, é um projeto que tá rolando e tem muitas ideias aí para serem colocadas em prática. Bom, eu queria fazer um comentário porque pela primeira vez o nosso podcast está sendo pautado por duas ouvintes, que foram as duas ouvintes que sugeriram as duas convidadas que estão aqui hoje, que foi a Rafa Mendes, que ela sugeriu a Lívia, e a Jéssica Valiante também, que sugeriu a Patrícia. Então eu queria agradecer aos nossos ouvintes e falar que nós somos um espaço plural e sempre que tiverem ideias de convidados e temas, podem falar com a gente que a gente vai super ouvir. O Léo entrou. Ah, o Léo entrou. Eu dormi, cara. Você não precisava ser tão sincero. Bom, então sem mais delongas, vamos ao nome do nosso episódio de hoje, que gerou vários debates até a gente decidir esse nome, e é Pornolândia. Bom, a pornografia é um assunto que está em alta hoje em dia, principalmente essa problematização aí da pornografia. Afinal de contas, o acesso é muito mais fácil na era da internet. Tem muita questão relacionada à problematização de como é visto as mulheres, né, por meio da pornografia. Até por isso nós trouxemos duas mulheres aí para falar um pouco mais sobre esse tema. Então, quem quiser começar falando, por favor, o programa é de vocês. Começar falando um pouquinho minimamente sobre a minha jornada, que vai esbarrar e entrar nesse assunto da pornografia com o canal vaginal. Em vários momentos, em várias conversas com amigas, em várias conversas com pessoas que sempre foram referência para mim, principalmente em questões de assuntos ligados a direitos humanos, direito das mulheres, surgia sempre uma questão, né, sobre sexo, que a gente vive numa sociedade que hipervaloriza o sexo. Então, é muito difícil a gente assistir um filme, a gente ver um comercial, ou a gente tá numa conversa entre amigos que o assunto não surja. E isso acontece desde muito cedo. E esse assunto, ele surge, mas ele surge muito velado e com alguns desafios para ser entendido, né? Então, é muito comum a gente falar, a gente ouvir: nossa, tô cansada. E alguém comenta, responde: ai, você precisa transar. Ai, tô com vontade de transar. Mas o que afinal é esse transar? Porque quando a gente se depara com isso, frustra toda e qualquer expectativa na maior parte das vezes. Isso vinha sendo percebido por mim e por um grupo de pessoas. E daí eu fui entrar um pouco nessa discussão, nessas pesquisas. E eu me deparei com uma pesquisa nos Estados Unidos, em algumas universidades, que eles fizeram duas perguntas para homens e para mulheres. Não tinha uma perspectiva, era uma coisa bastante cisnormativa, heteronormativa, que era: o que é um bom sexo?
E essa pesquisa, ela chegou numa resposta, a resposta média das mulheres era um sexo que não tem dor. Enquanto para os homens era, cara, um sexo que eu gozo mais de uma vez. Porque afinal, uma vez é sexo ok, é a média. Então, um bom sexo é quando ultrapassa isso. E a outra pergunta era, o que é um sexo ruim? E um sexo ruim, a resposta média das mulheres era um sexo que envolve dor, violência, humilhação, que eu sou forçada a fazer algo que, enfim, né, forçada, que eu não queria. E para os homens era um sexo que eu não gozo. A partir dessa resposta, né, pum, cabeça estourou. E várias coisas começaram a ser discutidas por mim, por um grupo de pessoas que se propôs a discutir isso, e eu comecei a trazer esses questionamentos. Eu quis trazer para o espaço do Instagram para fazer enquete, para ver como é que isso se aplicava na bolha que eu vivo, uma bolha branca, classe média, universitária, que se propõe a discutir vários assuntos polêmicos. Como é que isso se aplica aqui? E a gente vê que realmente são questões que foram muito pouco discutidas e entradas, né? Mas, bom, como é que isso tem a ver com pornografia, né? Eu comecei a tentar mapear, eu sou uma pessoa da geografia, afinal, mapear a origem de tudo isso. Peraí, como é que essas coisas são construídas de um jeito tão diferente, dispar, essas sensações, essa experimentação do sexo, do corpo, para as pessoas? E daí a gente pode ir para muitos lugares, né? A construção do corpo, a construção do prazer, a culpa. Enfim, isso vai esbarrar em questões de desigualdade social. Como é que é a história e a cultura da construção desses corpos? Se a gente está falando de pessoas que têm menos visibilidade, que têm menos voz, que são construídas enquanto excluídas em muitos níveis, né? Como é que vai ser também como que isso pode não interferir no sexo? E daí eu comecei a pensar como que isso dialoga com a pornografia. Porque a gente está sendo educado, a gente não tem um espaço dentro da educação hoje para falar sobre isso. A gente não tem educação sexual nas escolas, a gente não tem esse espaço. Quem está fazendo o papel de educador sexual com as crianças e adolescentes? É o pornô, né? Porque a idade média que as crianças têm acesso a conteúdo pornográfico hoje é entre 11 e 12 anos. E o que elas procuram, né? Quando a sexualidade começa a aflorar e as pressões sociais também, o que as pessoas querem ver, né? O que as crianças querem ver? Vou trazer um exemplo bem rápido do irmão de uma amiga. Quando ele tinha 12 anos, ela achou uma busca no Google que estava escrito mulher sem sutiã. Ele não sabia nem escrever. E ele queria ver uma mulher sem sutiã, uma mulher pelada. Só que não existe essa opção mais dentro do mundo do pornô. Porque é um mundo violento que ultrapassa as barras da legalidade. Então, quando você busca pornô no Google, e eu fiz essa busca para vir preparada aqui hoje, quando você busca mulher sem sutiã ou mulher pelada, você automaticamente entra num mundo, num universo de vídeos absolutamente violentos, em que sexo e prazer são linkados com atividades que não envolvem carinho, que envolvem humilhação, cuspe, xingamento, que envolve uma indústria, uma mercadoria, né? E, enfim, eu não quero tomar também tanto do tempo, a gente acabou de começar, então eu passo a falar. Você acha que a pornografia ela pode ser uma problemática forte, assim, no relacionamento entre homem e mulher? Do ano passado para cá, eu tenho escrito muito sobre relacionamento, as diferenças do mundo masculino e feminino. E observando as pessoas, como elas funcionam, isso sem contar a história, né? Dos motivos que levam as pessoas, né? As diferenças de época. Sempre houve uma dificuldade muito grande das pessoas encontrarem um relacionamento saudável. Os homens, eles já são incentivados a buscar, desde pequeno, a ter uma virilidade que muitas vezes não existe.
ele já entra para a vida adulta achando que o falo que é importante, porque o homem ele não pode falhar e porque ele tem que ser suficientemente e dar no couro várias vezes, né? Só que a gente sabe que anatomicamente, fisiologicamente, gozar várias vezes é algo que chega a ser sofrido até. Deixa de ser um sexo saudável para o homem também, porque ele fica na obrigação de que ele tem que fazer e acontecer milhões de peripécias. Quando você fala em sexo, peripécias, ok, elas acontecem. Agora, quando você fala de amor, não é nada disso. E as pessoas, elas não fazem amor. Elas procuram sexo, elas procuram uma transa. Isso deixou de ser um relacionamento. E as mulheres, elas buscam amor, elas não buscam sexo. Sexo é bom? Busca de vez em quando, as pessoas, elas buscam algo diferente. Mas deixa de ser. Então, acha que tudo é o que vê no pornô. E aquilo não é sexo. Né? É uma questão de duração, é uma questão de tempo, é uma questão de posições e aquilo tudo é muito fantasioso. Para o homem, causa uma impotência, porque ele se sente na obrigação e muitas vezes aí ele acaba querendo gozar e não consegue. É uma constante de homens com problemas de impotência por conta de achar que o sexo é aquilo. E as mulheres já têm uma dificuldade, não só... É engraçado porque a gente vê as mulheres, né, fala para empoderar, para poder gostar do corpo, mas já tem uma mulher já é criada para reprimir isso. Então já tem uma dificuldade para chegar no orgasmo. E ainda com isso tudo, então elas também se sentem na obrigação e são criadas na obrigação de agradar esses homens. Então, onde que está um sexo bom aí? Né? O homem é obrigado a ser um falo, né? E, historicamente, o falo ele é algo que já vem sendo enaltecido. Então, na história, um pênis ereto era sinal de sorte. É muito assunto, o meu cérebro pensa assim 1000 coisas ao mesmo tempo e fica às vezes difícil até para controlar. Mas é uma questão do tapinha não dói, né? O tapinha sempre dói, para ambos os lados. O período da Playboy, de outras revistas que eram mais soft, até ir pra pornografia e tal. E eu acho que o que tem em comum, eu queria até que as meninas falassem um pouco, é a objetificação da mulher, né? E a própria Playboy, eu lembro que eu vi um documentário sobre a Playboy na Prime Video, que ela teve várias críticas e protestos feministas já na década de 70, acusando, né, essa questão da objetificação. Eu queria saber um pouco das meninas, como é que elas veem essa questão. Hoje eu tava assistindo um vídeo de uma mulher que chama Gayle, se escreve Gail, Gayle Dines. E ela é uma das grandes teóricas aí do pornô. Ela tem um livro que chama Pornolândia, como o pornô... Não vou lembrar o nome do livro inteiro, mas super legal o material que ela produz. Tem vários artigos e são super acessíveis, não é uma linguagem difícil. Enfim, e daí ela falou... em tom de piada, mas ela fala assim, saudades dos tempos em que o pornô era a revistinha da banca. O problema do pornô ser a revistinha da banca são muitos, né? Porque sim, já começa com a questão da objetificação. O pornô, ele sempre vai esbarrar nessa questão da ilegalidade, da prostituição, do tráfico, do não consentimento. Só que ele cria cultura. A cultura é criada e se cria, e é algo que se retroalimenta, e é algo enorme, né? Que não dá pra gente discutir o que é cultura, senão ano que vem ainda estaremos aqui no BatataCast falando sobre cultura. A indústria pornográfica, a cultura do estupro, a cultura do pornô, ela teve um start em algum momento e ela se desenvolve, né? E esse start, esse se desenvolver, ele também engloba essas revistinhas mais antigas, né?
ele também engloba o que aconteceu antes, porque com esse antes que se desenvolve o depois. Então, assim, os estímulos que a gente recebe, depois de um tempo recebendo o mesmo estímulo, cansa, né? A gente não chega mais no clímax, no nível de prazer que a gente chega vendo e assistindo as mesmas coisas. As tecnologias se desenvolvem, as imagens precisam de mais estímulo, mais cor, mais brilho e novidade. O consumidor do pornô e a indústria do pornô estão pensando nisso. É por isso que o pornô hoje é algo muito extremo. Mesmo o pornô mainstream, mesmo aquilo que você procura e é o primeiro vídeo que você acha, é algo muito extremo. Porque já se desenvolveu a tal nível e continua se desenvolvendo num ponto que depois de uma semana vendo aquilo, você não quer mais ver aquilo. Você pensa, mas e se fosse mais? A ponto de um dos diretores de uma das grandes produtoras da indústria pornográfica ter falado no ano passado que hoje a única coisa que não pode, que eles não conseguem é matar a atriz em cena. Mas talvez seja isso que o público queira. Só abrir um parênteses disso que você está falando, tem um filme que do maior atriz pornô, o Rocco. Gente, o filme é agressivo. As pessoas falam, nossa, mas conta a história. Não é legal assistir o filme. Não é legal. Porque você vê o que as mulheres precisam passar e o que tem que se tornar e ainda se sentem, entre aspas, orgulhosa de uma humilhação, de pagar um boquete, que tem que ser a garganta profunda. E você vê aquilo, é chocante. E a forma como é colocado é para ser visto como algo natural. E desde quando que é natural? Você sofrer, você ter que arrumar meios para você, quanto mais você deixar que a sua garganta seja invadida, é normal. Isso naquela época. Então hoje, quanto mais se precisa de mais e de mais e de mais, a mulher virou praticamente um corpo cheio de buraco. Aonde conseguir colocar é o máximo. É uma cultura, né? Que é sempre estimulada, né? E continua. E aí eu fico pensando assim, como é que a gente diminui essa cultura, né? Acho que é um debate extenso também, né? Como é que a gente combate isso, né? Eu não sei, eu nunca vi por exemplo, uma lei em qualquer área que consiga combater uma cultura, alguma coisa assim. Então, para mim, pessoalmente, eu não acho que leis, né, resolvam problemas culturais, sejam eles quais forem, né? Mas aí eu fico pensando, né, a partir dessa reflexão que vocês estão colocando, como é que a gente faria, né, para combater essa cultura da pornografia? Se tem jeito, né, ou amenizar, enfim. Posso falar um pouco antes, assim? Posso fazer uma colocação? Eu não vejo assim como uma questão cultural, mas como uma questão do mercado, né, da indústria. Porque o aspecto cultural da cultura é algo bastante antigo. Se a gente for pegar a pornografia como uma imagem que excita, que desperta pensamentos sexuais, isso está presente em coisas bastante antigas, tipo gravuras lá de Pompeia, vasos gregos, e isso vai, né, ao longo da história, isso vem se repetindo. Eu até achei hoje um Instagram que eu achei sensacional, que chama Old Book Librarians, que o cara, ele reproduz assim uma série de pinturas e gravuras do século 17, 18, e, são só coisas assim muito explícitas, sabe, de sexo explícito mesmo, assim, com umas pirocas gigantes, e é uma pornografia assim, sabe, com os padrões de beleza dessa época, né, do Renascimento, e é bem diferente, assim, eu achei sensacional. E no século XIX, com a invenção mesmo da máquina fotográfica e tal, e isso começa a se disseminar ainda mais, coisas mais explícitas, eu achei um cartaz também da França que dizia, cara, como é que era?
era tipo que precisava acabar com a epidemia de pornografia, né? Mas eu vejo que, pelo que vocês estão falando aí, eu acho que a grande questão é o mercado que isso se tornou e a indústria, por conta muito da internet, das redes sociais. Era um mercado na época das revistas, eu lembro daquele filme O Povo contra Larry Flint, que é um filme bem bacana, que era uma época que retratava assim, os conservadores protestantes contra a revista pornográfica e tal, e hoje a gente tem um mercado bastante diferente, e eu também vejo isso. Hoje eu fui digitar também, procurar uma coisa no Google para me preparar, né, e tal, e uma das primeiras coisas que eu vi foi uma notícia super recente, né, professor é preso suspeito de divulgar e armazenar pornô infantil em Manaus. Tipo assim, tinha acontecido há 1 hora, assim, a notícia tinha sido divulgada, né? Então, o Bruninho falou a respeito de leis, né? Leis não combatem questões culturais. A gente tem um exemplo aí de uma lei, né? Pornografia infantil é crime e a polícia atua para impedir que isso aconteça. Acontece que essas leis são locais, né? Estão dentro de estados, né? Não existe uma lei global, e a internet, ela é global. Eu acho que, assim, a gente fez um episódio recentemente sobre a carne, maldita carne e tal, falando da indústria da carne, e eu acho que a gente cai novamente num problema do capitalismo e de como tudo se torna uma mercadoria, né? As mulheres são objetificadas, sem dúvida, e é o principal foco, mas todos nós acabamos sendo objetificados de certa forma, né? A Patrícia estava falando aí do homem que não pode falhar, né? Que tem que estar sempre ali pronto, do pau duro, e tomando Viagra genérico de tudo quanto é jeito, infartando, e por aí vai. Enfim, era só isso. Na Alemanha, por exemplo, lá em Berlim tem um museu do sexo. Tem várias réplicas de vasos gregos que colocam o falo como algo positivo. E também tem muitas figuras do Kama Sutra. E tem várias vertentes, que tem um tipo de sexo, que eu também não vou lembrar o nome agora, que coloca o homem como o explorador do corpo feminino. Só que é o lado positivo, porque ele coloca como ele usar de uma energia, usar desse falo para satisfazer a mulher. Então eles aprendem técnicas não para fazer um sexo circense, né? Algo que tem que, né? Se a gente for ver, tem que meter até não aguentar mais. Não, é para explorar a energia sexual de um casal para poder fazer com que eles cheguem ao orgasmo, mas algo de cumplicidade. Então, se você vai fazer amor com alguém, você quer que aquele momento seja sublime, você quer que aquele momento seja prazeroso. Então não é algo afoito, porque antigamente as fotos, elas insinuavam o corpo. E aí, como aquilo, para poder vender, a indústria pornográfica também começou, porque daí começou a mostrar os genitais de uma forma mais explícita. Isso também faz diferença. E aí aquilo foi instigando. E aí aquilo foi mudando a ideia com relação ao sexo e virou o que tem hoje. Essa pornografia que precisa de violência, precisa apanhar, e a mulher se tornou um monte de buraco. Eu queria fazer uma diferenciação, que eu acho que vocês estão falando de coisas diferentes, mas que não aparece na fala de vocês. Que é a diferença entre pornografia e erótico. A pornografia, ela é diferente do erótico. O que é o erótico, né? Quem era o deus Eros na mitologia grega? Coisa de professor, né, gente? Eros, filho de Afrodite, representado como Cupido. Todos sabemos quem é o Cupido. E o Eros, que vai dar origem à palavra erótico, ele é conhecido por unir as coisas, né? Ele faz a transição do caos para o cosmos. E não é à toa que a palavra erótico está ligada a Eros. Mas ele tem essa capacidade de união. Agora, pornografia não tem capacidade de união. Quando você liga num vídeo pornô, a última coisa que tem é a capacidade de união. Até porque... eu estava vendo uma pesquisa hoje que acho que no site
Pornhub, não sei o nome desses sites, mas todos os vídeos têm pelo menos um xingamento, uma palavra de baixo escalão voltada para figura feminina presente, se é um vídeo de um casal hétero. Então, assim, são vídeos degradantes, com muito ódio envolvido. São vídeos violentos, com ódio, com violência explícita, com força, com um palavreado, enfim, que não envolve carinho, que não envolve união, que pode ser só uma transa, não preciso fazer amor. Às vezes eu não quero fazer amor, às vezes eu quero encontrar alguém e ter um bom sexo. Ter um bom sexo, que não precisa ser um sexo genitalizado, que pode ser um sexo em que eu me reconheça, em que envolva identidade, em que eu não precise performar, porque sexo, corpo humano, gente, é uma coisa engraçada, que tem cheiro, que tem fluido, que a gente fica em posição, né, que a gente fica meio torto, enfim. E o pornô, ele não mostra isso. Agora, o erótico, sim, então essas esculturas, né, enfim, esse monte de coisas que remetem mais à antiguidade, eles envolvem muito e acho que eles homenageiam esse erótico, que é muito, muito importante. A outra coisa que eu anotei, peraí, que eu tô anotando coisas para não esquecer, é o que o Bruno perguntou sobre como será que a gente resolve, será que existe algum tipo de resolução? Acho que não é uma pergunta fácil, mas assim, acho que o Léo também tinha falado, a gente tem lei, né? Porque pornografia infantil não pode. Será que não pode? Porque hoje eu entrei no site para me preparar e tinha um vídeo simulando o estupro com aquela criança que aconteceu há 2 semanas. Então, assim, não pode usar criança, mas pode simular criança. Pode simular filha, pode simular sobrinha, pode simular casos reais que aconteceram no Brasil e mundo, né? E a procura por pornô infanto-juvenil e por modelos, né, atrizes com aparência jovem e infantil tem crescido muito. É uma das modalidades, entre muitas aspas, que mais cresce, né? O que isso significa? Então, assim, como que isso não influencia? Isso é uma demanda e, ao mesmo tempo, isso influencia quem está assistindo. Fora que esses sites de pornô, você pode colocar vídeos caseiros também. E esses vídeos caseiros, eles não têm, na maior parte das vezes, autorização de todas as pessoas envolvidas, né? Então, como é que a gente faz com isso? Tem uma pesquisa também que mostra um estudo feito com crianças que foram resgatadas no processo de tráfico humano. 70% dessas crianças precisaram fazer filmes pornográficos. Uma boa parte desses filmes foram parar em sites legais. E esses filmes não foram tirados do ar até hoje. Então, assim, será que a gente tem realmente lei contra a pornografia infantil? A gente tem incentivado cada vez mais essa pornografia. E daí a gente tem outra coisa, né? Realmente é um mercado. Realmente isso é um mercado. Mas será que esse mercado, ele não cria cultura, ele não cria hábito? Ele não desenvolve prazeres, tesões? Porque se eu me masturbo toda vez olhando um vídeo falando que é o pai fodendo com a filha e é um sexo extremamente violento, será que quando eu for pra vida real e alguém pedir pra me dar a mão e um beijo e eu tiver a oportunidade de transar, será que também não vai ser incrivelmente frustrante, tanto pro homem quanto pra mulher, porque a gente não existe esse homem e essa mulher. Então, o encontro com o prazer, ele é frustrante, né? Ele é absolutamente frustrante. Todo mundo quer ser jovem, a juventude é hipervalorizada, hipersexualizada, e ninguém mais imagina que velho transa, e os velhos são sexualmente ativos pra caramba, os casais mais velhos, né? Então, eu acho que, assim,
a culpa, é óbvio que nós como indivíduos a gente tem nossa parcela de responsabilidade, mas eu só queria chamar a atenção para o papel das indústrias, né? Do mercado Total. da moda, do mercado não só do pornô em si, mas tudo, né, cara? Tudo, da propaganda de boneca, todas essas indústrias, essas corporações, né, que trabalham para isso, e que não é só o cara taradão que guarda imagens, né, no disco rígido dele de crianças, né? Isso é uma coisa, tipo, gigantesca, e a gente é educado, né, pelos filmes pornôs, né? Como vocês estavam dizendo, a gente aprende a transar vendo filme pornô, e aprende errado, pelo visto. Total. Eu acho que vocês chegaram num ponto interessante, que é dessa cultura da pedofilia, né? Que aquela questão da ninfeta, a questão da virgem, da mulher que tem o ímen, toda essa coisa que, tipo, que não nasceu, eu acho que na pornografia, mas ela é cada vez mais reforçada pela pornografia. Enquanto eu estava falando, eu fui olhar, por exemplo, em um dos sites mais usados aqui no Brasil, que é o Xvideos. Você vai olhar, por exemplo, os vídeos mais vistos, sei lá, os 10 primeiros é novinha, ou alguma coisa relacionada, igual você falou, pai, filha, umas coisas assim, sabe? E a mulher, ela é o produto principal dessa indústria pornográfica, né? Porque você vai olhar os temas mais pesquisados, você vai ter morena, loira, novinha, peitão, até você chegar em homem, demora muito. Ó, você vai lá, vai ter, sei lá, alguma coisa relacionada a homem, lá pro 25º tema. Então não tem como, por mais que o homem, claro, não é legal para nenhum homem também, o cara ter essa obrigação de ser esse homem da indústria pornô, mas quem ainda acaba sofrendo 1000 vezes mais é a mulher, porque ela é totalmente o produto que é vendido, né, por meio dessa indústria. E eu vejo duas partidas diferentes, assim, para contrapor essa indústria. Eu tava assistindo a entrevista da Dread Hot, que é uma atriz conhecida e tal. Ela chegou a trabalhar no Brasileirinhas e hoje em dia ela tem a própria produtora. O discurso dela e de algumas outras atrizes pornôs que saíram da indústria é de que elas estão mostrando a pornografia de uma maneira feminina, então sai daquilo que a gente conhece relacionada aos homens e tal. Mas, ao mesmo tempo, tem um outro lado, que é o lado que acredita que não existe como a pornografia deixar de ser algo que objetifica as mulheres, mesmo que seja feito pelas próprias mulheres. Então, é o movimento do cancelamento, realmente, dessa indústria e de qualquer coisa relacionada a isso. O que vocês comentaram é interessante também, porque, infelizmente, dentro desses sites, a gente tem cada vez mais vídeos ilegais, né? Ainda assim, se fosse só os vídeos da indústria pornográfica, já seria complexo, porque é um sexo totalmente fetichizado, estilizado, que não é o sexo do mundo real. Mas, se for além disso, tem essa questão de quantos suicídios, que eu estava até analisando, estava até vendo uns dados de quantos suicídios de não aconteceu, de mulheres que caíram nesses sites, e não porque gostariam, né? Porque aquele Pornô de famoso... vingança. Exato, pornô de vingança, que acontece muito, né? Então, se a coisa já era ruim anterior à internet, a internet piorou muito mais essa questão aí, né? Eu tava vendo hoje, tem até o caso daquela menina que ela era atriz da Disney, a Bella Thorne. Ela teve um caso de exposição de umas imagens e tal. Ela enviou fotos para alguém e daí começaram a chantagear ela e ela mesma decidiu expor essas fotos. Acho que a Whoopi Goldberg criticou ela, falou que, tipo, se você é famosa, você deve tirar fotos e enviar para alguém. E até eu achei interessante o que ela disse, porque ela falou assim, como é que nos dias de hoje eu não vou demonstrar afeto pela rede, né? E a gente vive nesse mundo e a gente acaba realmente demonstrando afeto pela rede, afeto no sentido mais, né, amplo possível. E daí ela abriu agora uma conta no OnlyFans, que é uma rede social na qual as pessoas pagam para interagir, né, para seguir a pessoa e tal, para ter acesso ao conteúdo. E nos primeiros dias ela faturou assim 1 milhão, 2 milhões, né? E aí também é até uma pergunta que eu faço, né? Aí ela não tá na indústria, né? Ela tá, gerenciando, agenciando
a imagem dela. Aí até tem uma garota também do Instagram que eu comecei a seguir por conta do programa, que acho que é Priscila o nome dela. Ela tem, o Instagram dela é Apropriadamente, ela é DJ e ela tem uma conta no OnlyFans, e ela tava reclamando da Bellator, que ela entrou, em 2 semanas ganhou 2 milhões e já alterou a forma de pagamento, né, de recebimento da grana pelo OnlyFans, e que isso ia dificultar para ela pagar o aluguel dela, que ela tirava a grana, né, desse OnlyFans. E se quando a mulher ela se empodera, toma conta do próprio corpo e usa isso como uma forma de trabalho, se ela tem essa autonomia e tal, se isso, enfim, se isso é válido ou não, como é que vocês veem isso, sabe? Se quando a mulher ela toma a conta da própria carreira, se ela faz disso o seu próprio negócio, porque nem as diretoras da Brasileirinhas e tal, elas estão, tipo, explorando outras mulheres, a exploração da mulher pela mulher. Como é que vocês veem isso? Por exemplo, essa Bella Thorne que vai pro OnlyFans e que tem um contato direto com seus fãs, ou a mina do Apropriadamente que paga o aluguel com isso, assim, tipo, que meio que estão fora da indústria, né? Mas ainda é pornografia. Só um comentário, eu acho que, só para descontrair um pouco, que o assunto é sério mesmo, mas eu acho que o Léo tá querendo saber é se tem algum tipo de coisa que a gente pode ver. Ou se a gente vai ter que cancelar tudo. Eu acho que eu entendi, assim, é tipo, existe algum tipo de pornô, um pornô feminista, um pornô militante, um outro tipo, algum outro caminho pro pornô? O pornô pode ser apropriado de outra forma? Sabe uma coisa que eu penso? Ouvindo tudo isso, vendo tudo o que acontece, vendo sobre história e psicologia e tal, eu não sei se dá para perceber, não existe uma verdade máxima, né? A gente tem uma tendência a colocar tudo como se fosse muito nas vertentes certo e errado, e isso e ponto, né? Para tudo que a gente falou hoje, tem vários caminhos. Para tudo que a gente falou, a gente entra em outros temas e acaba que não tem como a gente ser taxativo em tudo. Tudo é uma questão de escolha, de consentimento também, né? Existem pessoas que gostam de sexo, existem pessoas que gostam de ver sexo, inclusive mulheres também gostam de ver e de fazer. Então, assim, tudo que é o excesso que é ruim, independente do assunto que a gente for falar, independente da vertente, até mesmo com relação ao assunto que a gente está falando hoje, vão ter questões que vão amenizar e vão ter questões que vai deixar o assunto extremamente pesado e grave e sério, né? Para tudo tem tudo, né? Mas eu não vou ver pornô nunca mais. Existe um pornô militante? Existem pessoas que estão ali porque gostam. Existem mulheres que fazem programa porque elas gostam. Só porque precisa? Não. Existem mulheres que estão ali porque elas gostam. Existe uma distorção de valores? Não tem como saber, né? Dentro de cada pessoa é um mundo. Então, se ela escolheu aquilo, algum motivo ela tem. E ela dá conta daquilo. Existem outras que não. Mas não tem outras opções. A gente sempre tem opção, a gente sempre tem escolha. Então, se existe um sexo que a gente possa assistir, com certeza deva ter. Em algum lugar tem. O problema é que eles não se sobressaem. O que se sobressai, na maioria das vezes, são esses grandes sites que acabam distorcendo muita coisa. Então, é complicado. Eu vejo como complicado colocar tudo muito a ferro e a fogo. Eu discordo radicalmente. Por que eu sou radicalmente contra a indústria pornográfica? A expectativa de vida de uma mulher que trabalha na indústria pornográfica é de 36 anos. 70% das mulheres que trabalham na indústria pornográfica contraem mais de 4 ISTs, que é a nova sigla para as DSTs. Agora são as infecções sexualmente transmissíveis. Diversas vezes. O índice de depressão, suicídio, assassinato, estupro, reconstrução vaginal, anal, que elas têm que fazer, são números absurdos, são números estratosféricos. E assistir um vídeo é manter tudo isso.
Porque quando você assina um contrato aos 18 anos porque você tá passando fome, não é escolher porque eu quero. É ser coagida por uma situação do mundo capitalista, né? É porque o discurso liberal, ele é lindo, é assim, é a sua vida, é o seu corpo, você tem liberdade, vai lá, faz mesmo. É o individual, né? O mundo individual é lindo, é sedutor. Vai lá, você é empreendedor. Você é empreendedor, vai lá. Só que a gente tem que ver que a gente vive numa estrutura. A gente vive numa estrutura que se baseia no racismo, no sexismo, que é extremamente transfóbica. O Brasil é o país que mais consome pornografia trans e travesti e é o país que mais mata essa população. Como é que a gente pode não ver uma conexão entre essas coisas? E daí a gente tá dentro dessa estrutura. Só que o liberalismo, ele fala assim, não, cada um por si, Deus por todos, paz, vai lá, empreendedora, faz o que você quiser. E aos 18 anos, mais ou menos, é a idade que essas meninas entram pro mercado, pra indústria pornográfica, talvez antes de 17, elas assinam um contrato. No contrato, não tá escrito o que vai acontecer. E é uma prática comum dos diretores, na primeira cena que elas vão gravar, ultrapassar os limites do contrato para ver se elas vão aguentar o baque. Qual é o baque? Estupros diários. Rasgar a vulva e o canal vaginal delas. Falar que vai ser uma cena de penetração vaginal e ser uma cena pesada de penetração anal. É viver de um jeito que você vai ganhar um dinheiro, que na nossa sociedade a gente precisa, né, ganhar um dinheiro, e com esse dinheiro comprar a sua comida, enfim. E tem várias entrevistas, tem várias pesquisas, vários estudos que mostram isso. Enquanto essas mulheres estão na indústria, estão fazendo essa atividade, muitas vezes elas não, se você for entrevistá-las, elas não falam, é horrível, eu quero sair, eu quero desesperadamente sair. Até como um mecanismo de se proteger, né? Porque se elas percebem que é, enfim, violento do jeito que é, não tem como continuar fazendo. Só que quando elas chegam no limite da percepção, elas também estão chegando no limite da vida. E eu vou voltar a dizer, a expectativa de vida de uma atriz pornô é de 36 anos. Quantos anos vocês têm, queridos? Eu tenho 33, Lívia, e esse é um dado que eu acho interessante, assim, assustador, na verdade, né? Eu vi alguma coisa sobre pessoas trans também, que a expectativa de vida também é 33 anos. E aí você pega um comparativo histórico, né? Isso é da Idade das Pedras, né? O que uma pessoa na Idade das Pedras tinha, né, chegava, né, de expectativa de vida. Com o caso lá na Idade das Pedras, que tinha mortalidade infantil, né? Que não é o caso aqui. Então é um mundo muito selvagem para algumas pessoas, né? E realmente completamente. É muito assustador que hoje pessoas, certas pessoas morram, né? Tenham expectativa tão baixa assim. Eu acho que a lei aplicada de maneira severa, por exemplo, com o que o Leonardo tinha falado, né? Pornografia infantil, a gente precisava de leis, por exemplo, para não ter vídeos que fizessem alusão a menores de idade, que não fizessem alusão a estupro, que não pudessem encenar isso, né? Que, enfim, eu acho que uma série de leis que tivessem essa proteção. Eu acho que eu volto a bater nessa tecla sempre, que educação sexual é importantíssimo de ser passado de ter um projeto para isso dentro das escolas, dentro do ensino público, para a gente aprender o que é o nosso corpo, qual que é o limite do nosso corpo, o que é uma vulva, por que chama vulva? Pera, isso é vagina ou é vulva? Canal vaginal, clitóris, isso aqui é o pênis, a glande, prepúcio. Eu sinto prazer sim, porque na escola a gente aprende sistema reprodutor. E homem ejacula e mulher menstrua. Menstruar dói, homem tem prazer. Isso está colocado no nosso ensino básico, né? Então, assim, a gente precisa de um espaço seguro também para essas coisas serem trabalhadas.
E isso também tem que estar na educação, tem que estar na saúde, tem que estar na educação e também tem que estar na lei. Essas leis não são cumpridas. E essas leis não existem, elas não existem ou as que existem não são cumpridas. Até que ponto o pornô se esconde ou usa dessa questão de é arte, é cinema, para poder interpretar essas cenas de pai e filha, tipo, é ficção e tal, né? Porque o cinema tem o seu caráter educativo e a gente vê, assim, muitas vezes, tipo, os diretores colocando essas questões socialmente importantes em filmes, tipo o Spike Lee, aquele diretor coreano no Parasita, mas no pornô, o que está sendo colocado, né? Qual que é a função educativa, né? Se a pornografia educa, essa pornografia é interessante para quem, né? Quem que está sendo educado, né? É boa para as mulheres, é boa para os homens. E então, assim, pornô é cinema e ele usa disso para produzir coisas absurdas, tipo, sabe? Às vezes parece até, sei lá, anão com um animal e põe tudo ali, aquela coisa caótica, fantasia, as pessoas até usam temas, né, de filmes, né? O Senhor dos Anéis, sabe? Vão fazendo uso de humor, né? Tipo, pra ficar engraçado. O Senhor dos Anéis foi foda. Mas sim, um clássico. Mas isso... Eu nunca assisti, mas é um clássico, tipo, nome. Eu também não, mas o nome é engraçado. Mas assim, com relação a isso que você falou, cara, se você for pegar, até o próprio cinema, até Hollywood, eles tratam as cenas de sexo com as mulheres de maneira complexa. Você pega aquele filme Azul é a Cor Mais Quente, as duas atrizes, elas relataram depois, né, que elas sofreram abusos durante o filme. Ou seja, acaba sendo uma desculpa pela arte, mas que a mulher acaba sofrendo. A gente já comentou em um dos episódios, não lembro qual, acho que foi até você mesmo que comentou, Léo, daquele filme O Último Tango em Paris, que na realidade a atriz ela acaba sendo molestada, né? Estuprada. Estuprada. Em frente às câmeras, ou seja, e é um filme que você pode assistir. E é tratado como arte, né? Então, isso daí também é complicado. Com relação ao que você perguntou, se eles se transvestem de cinema, eu acho que isso é um problema, que eu acho que ele tá evoluindo para um lado assim, que eu já vi amigo meu comentar comigo, que gosta de cinema e tal, de que o pornô era uma coisa muito básica ali, né, uns ângulos bem comuns assim de se filmar e tal, e hoje em dia eles estão investindo cada vez mais, você já vai achar filmes mais bem dirigidos, com planos mais elaborados, mas que infelizmente não tem como sair de algumas coisas, principalmente dos fetiches convencionais. Que eu acho que é legal a gente falar sobre uma outra vertente, porque a gente está falando aqui de nós, pessoas saudáveis, e que podem ter a opção, ou já fizeram a opção, né, no caso de não assistir mais pornô, mas também tem um outro lado de pessoas seriamente, gravemente doentes, né? E que são viciadas nesse conteúdo. Eu tava ouvindo um outro podcast, que eu até vou indicar depois, que é o Mídias em Prosa, e tinha um depoimento de um cara lá. O cara tinha 26 anos e ele era muito viciado e ele simplesmente não conseguia mais ficar ereto. E era muito triste o depoimento dele, que ele falava, a partir de agora eu sei que qualquer outro prazer que eu procurar na vida não vai mais ser um prazer sexual, porque esse eu não vou mais conseguir ter. Eu falei, um cara de 26 anos. Então, é legal a gente olhar para essas pessoas doentes aí também, não criticando ou culpando, mas são pessoas que precisam de tratamento, né? E às vezes está mais próximo do que a gente imagina. Eu conheço colegas e conhecidos que não ficam um dia sem assistir pornografia, que precisa assistir 2 vezes ao dia, ou todos os dias, sabe? Agora a gente fica pensando, isso é o que conta pra mim, né? E como é que deve ser a realidade? Às vezes é até muito mais. Ou seja, infelizmente esse tipo de doença tá presente e também tem a ver, né, com essa questão da indústria. Ou seja, o tratamento dessas pessoas também tem que ser visto como uma doença que precisa ser tratada, né? Assim como outras doenças psicológicas. Para tudo tem tudo. Eu volto a insistir. Para tudo tem tudo. Se tem, porque vai vender. E quem são essas mentes que buscam? Né?
como é que tudo é uma questão de estrutura psíquica, para tudo, para o bem e para o mal. E a gente tem uma estrutura psíquica que a gente vai extremamente ruim, extremamente inconsciente. E hoje em dia a gente tem uma quantidade de informação muito grande, tudo é muito distorcido. Então, para tudo, tem quem vai conseguir se libertar de situações e outras pessoas não. Então, assim, é um assunto super delicado, porque tudo a gente vai ter várias vertentes. Vai ter a vertente da pessoa que vai consumir como um viciado, vai ter a pessoa que vai consumir como um tarado, vai ter a pessoa que vai consumir simplesmente porque vai querer dar uma olhadinha ali, que é só dar um tapa ali e acabou. E vai ter a questão, né, da estatística, a questão das pessoas que colocam, da problemática em que a gente está vivendo, porque antigamente era de um jeito e hoje é de outro. Na verdade, sempre existiu tudo. É que hoje a gente tem a mídia a nosso favor, que coloca tudo de uma forma muito mais clara, muito mais explícita, tudo. Então, assim, é muito complicado. A gente precisa de leis para poder, muitas vezes, limitar determinadas coisas que as pessoas não têm consciência, porque ninguém tem consciência. A gente vive uma cegueira coletiva já há muito tempo e, de repente, parece que a gente retrocedeu e vai ter uma mente doentia e uma mente saudável para tudo. E, às vezes, uma mente saudável já foi doentia e já buscou os excessos. Eu vejo como julgamentos e rótulos em determinadas questões complicados e delicados, porque sempre começa como uma curiosidade, como todo mundo tem uma curiosidade de querer ver o que é aquilo, né? Que tipo de sexo é aquele? A educação sexual hoje nas escolas, ela precisaria abordar outros corpos, né? Precisaria abordar uma miríade de coisas que estão sendo omitidas e negligenciadas por esse projeto aí de governo, que é trabalhar também transexualidade, o que é identidade de gênero. Uma vagina ambulante é uma mulher? A mulher é vagina, a vagina é mulher? Não! Ainda mais porque é o sexo, né? Ele não é só uma vagina, ele não é só um pênis, não é a união, né? A conexão dos dois, é o corpo todo. Tanta coisa que proporciona que as preliminares, tudo que acontece antes, faz com que o sexo seja bom, a conexão seja boa. O nome já diz, né? Preliminar, significa que é algo que vem antes. Por que a preliminar chama preliminar? É um nome ruim, porque significa como se o sexo fosse um prato principal, né? A preliminar é a saladinha. E não é. É tudo parte desse momento, né? Só que o momento foi genitalizado. Aliás, eu queria falar que eu tô muito feliz que a gente demorou muito para falar mal do governo, mas enfim, chegamos lá. Muito obrigado vocês duas por terem chegado a esse momento do nosso programa. Porque às vezes a gente passa a falsa impressão de que a pornografia existe porque existem viciados em pornografia, da mesma forma que o tráfico existe porque existem viciados em drogas, e não é isso, né? Existe porque existe um mercado, porque existe uma indústria, porque quem é viciado mesmo representa uma fatia muito pequena de quem consome pornografia. E a pornografia, ela é tratada da mesma forma que qualquer tipo de dependência, né? É só para dividir isso, né? A indústria e o público geral, aquela coisa massificada, e dessas pessoas que têm um problema, que têm uma doença, que precisam de tratamento. Bom, a gente já chegou aí de um bom tempo aí de conversa e... mas peraí, deixa eu só falar mais uma coisa, assim. Por favor. É que eu vi hoje que 90% da pornografia é produzida nos Estados Unidos, cara. 90% não é pouca coisa, mano. Nos Estados Unidos. Tipo, a gente tem um grande centro de produção de pornografia, cara. Disseminador dessa cultura e tal. Tipo, um American Way of Porn, assim. Tipo um American Way of Life, tá ligado? Não, e é interessante que as atrizes pornôs lá, elas têm um prestígio muito grande. Tem os eventos pornôs e elas chegam lá e é igual as atrizes daqui da novela, elas são
enaltecidas lá. Mas tem um documentário, uns documentários na Netflix, uma série, na verdade, que chama Depois do Pornô, assim, que mostra que, tipo, não é bem a maioria, não, assim, são pouquíssimos casos, assim, e acho que a indústria usa isso justamente para construir essa imagem de que, é super ok e tal, porque geralmente são meninas do interior dos Estados Unidos, super jovens, assim, que querem, sei lá, virar atrizes em Hollywood e tal, e que começam... O próprio caso da Mia Khalifa, né? É Mia Khalifa o nome dela, né? Que ela fez um filme, tipo, por alguns meses, eu acho que foi, assim, foi um prazo super curto, ela fez alguns filmes, ganhou, tipo, super pouco, e os filmes dela estão rolando aí até hoje, os sites ganhando dinheiro, né? E ela mesmo, tipo, ela recebe insultos até hoje, né? E eu acho que tem muito disso, né, você faz e o negócio eterniza ali. Eu vi uma média que as atrizes ficam cerca de 2 anos na indústria fazendo os filmes e depois saem. O Léo comentou da Mia Khalifa e eu lembrei de uma coisa que eu tava vendo também antes da gente vir aqui gravar, que tem uma questão de fetiche étnico também, e essa Mia Khalifa, ela tem um visual meio do Oriente Médio, né? Então, ela tem um visual meio do Oriente Médio e ela acabou se tornando, mesmo fazendo poucos filmes, a atriz mais famosa mundialmente hoje em dia, né? Ou seja, e se você for pesquisar também os temas que mais são pesquisados, tem muito uma questão étnica ali também, além da questão da cultura da pedofilia, né, das novinhas, tem muito essa parte étnica também que acaba passando essa questão pra frente, né? A hipersexualização dos corpos negros, né? Tipo, é até um subtema, né? E acho que é Ibone que chama, assim, nos sites pornôs, assim, que sabe, são pessoas negras, pretos transando, assim, tipo, Ibone. E aí tem o sexo interracial, tipo, tem todas essas vertentes, assim, tipo... Parece que a violência é mais autorizada com os corpos negros, né? A indústria pornográfica é extremamente racista. E quando se trata de corpos negros, a violência parece que não dava para ser mais violento, mas dá para ser mais violento. Eu tenho um último comentário que eu vi que eu não respondi uma das perguntas. Não acho que exista nenhum tipo de forma de apropriação do pornô. Não acho que exista a possibilidade de um pornô feminista. Pegando aí Senhor dos Anéis de reverência, é tipo querer usar o anel. É tipo Boromir, né? Aquela pira de querer usar o anel para um outro fim. Mas não dá, entendeu? Foi forjado para aquilo. É a minha metáfora, minha grande metáfora aí com o pornô. A gente vive num sistema e num meio que foi forjado para uma coisa. Essa apropriação, nesse momento histórico, geográfico que a gente vive, não vai dar. Talvez em outro momento. Agora, não tá rolando, Erika Lust. Queria falar que eu, como um grande nerd, eu entendi a referência e gostei da metáfora com relação ao Senhor dos Anéis. Obrigada. E bom, é até interessante que vocês tenham opiniões parecidas, porém diverjam em alguns aspectos, porque a gente tem uma pluralidade de opiniões aqui no podcast. Então, Patrícia, pode falar também o seu comentário aí final e depois a gente vai para o nosso porção de batata. São as vertentes, né? Eu tenho uma visão muito de ser humano e indivíduo, né? Independente de todo o sistema, de tudo que acontece, porque assim, se for pegar, eu concordo com o que vocês falaram, porque eu entendo a visão de todo mundo, né? Na forma como vê a vida e do que precisa de tudo que a gente está vivendo. Eu não discordo do que a Lívia falou em nenhum momento, mas eu tenho uma visão de ser humano, indivíduo. E isso faz algumas diferenças em alguns momentos. Ô, garçom, licença. Uma porção de batata sem queijo e sem bacon? Bom, mas então é isso. Chegamos ao ponto do nosso programa de hoje, onde nós damos indicações relacionadas ao tema que nós acabamos de discutir. Bom, e aí, quem quer dar a primeira indicação? Não vale Senhor dos Anéis, não, hein? Nossa,
Eu posso dar. Eu vou dar a indicação de uma autora que eu citei aí ao longo dessa nossa jornada. E o livro dela chama-se Pornolândia, como o pornô sequestrou nossa sexualidade. A autora chama-se Gail Diniz. Gail Diniz. Gail Diniz. É isso. Se vocês quiserem também seguir o meu canal lá no Instagram, @canalvaginal. A minha recomendação é um documentário da Netflix, chama Hot Girls Wanted, que fala sobre a trajetória dessas atrizes pornô, de toda essa história, né, de como, quem que se beneficia, né, e tal, e tira um pouco uma visão meio glamourizada disso, né. E foi a primeira coisa que eu vi, assim, e que me fez questionar a pornografia, né? Não tinha havido nenhum argumento a respeito disso antes. E é um documentário de 2015. Bom, a minha indicação é um podcast também. Acho que eu nunca tinha indicado um podcast aqui, que é o podcast do Mimimídias, que eles também têm um canal no YouTube. O podcast chama Mimimídias em Prosa, e é o episódio sobre pornografia. Mas quem quiser dar uma olhada, eles têm também um vídeo no YouTube só sobre pornografia, que vai tratar sobre um outro lado da pornografia. Os dois conteúdos eu indico bastante, são bem legais. O Mimimídias em Prosa você vai achar no Spotify ou no aplicativo de música que você está acostumado a ouvir, e o canal do Mimimídias está lá no YouTube, é só dar uma olhadinha lá. O último filme que eu assisti já faz um tempo já, por questões de relacionamento, que é uma coisa que eu escrevo bastante, foi Rocco. Eu ainda sou chocada com esse filme, porque eu fiquei abismada. Para mim, ainda são imagens fortes. Eu acho horrível, né? Uma opinião minha. Mas, se alguém quiser assistir para ver o quanto horrível é como as mulheres se submetem, né? Pode ser um filme, uma indicação. Se alguém quiser seguir o meu Instagram, é um blog, não é nada assim 100% psicologia, está relacionado a várias outras questões. É @patricia.mrocha, e lá eu falo de várias coisas, enfim. Vou indicar então a série da Netflix Depois do Pornô, então, que é bem bacana também. Mostra como as meninas começam jovens, como são pessoas do interior, como a carreira é curta, como elas ganham pouco e como isso beneficia poucas pessoas, né, ligadas a essa indústria, e dá essa exata noção de que é uma indústria, né, e como a indústria produz um bem de consumo, faz consumidores, e então todos nós temos aí nossa parcela de responsabilidade. Bom, então é isso, gente. Eu sou o Constant, jornalista e humorista. Eu agradeço demais você que esteve até aqui do nosso papo. E é isso, o Batata Cash quebrando paradigmas e fazendo você refletir. Eu, inclusive, irei refletir depois desse episódio, que tá aí, foi um dos maiores bate-papos aí da internet sobre pornografia, e eu falo isso sem ter certeza, mas eu falo do mesmo jeito. Eu queria agradecer muito a Lívia e a Patrícia a participação de hoje, foi sensacional, vocês agregaram muito ao nosso programa, e eu acho que ficou um programa muito rico, e quem tá ouvindo com certeza tá gostando nesse exato momento. Ô, querido, muito obrigada pelo convite, foi ótimo, adorei conversar com todos vocês, e até a próxima, né? Quem sabe? Sim. Porque assunto é o que não falta, né? Se a gente fosse realmente pegar tudo que a gente colocou, nossa, você pode ter certeza aí que você vai ter uns 50 programas aí pra frente.